Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, o último a sair apaga a luz, porque tá complicado, hein? Vamos falar sobre a segunda parte de Casamento às Cegas, Estados Unidos, 7ª temporada. Nome grande pra Dedéu também. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não corre! Pega esse dedinho lindo que Deus te deu e aperta inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa o teu joinha e comenta conosco o que você está assistindo essa temporada, o que você está achando. A gente vai falar para vocês o que a gente está achando até agora. Tô à base de remédio, hein? Deixar isso registrado aqui. Amém. Né? Ó, muito complicado, hein? Vamos fazer aquela introduçãozinha que a gente sempre faz sem os spoilers, né? Pra gente mais ou menos situar a galera. Uhum. Então a gente vai falar aqui dos episódios 7, 8 e 9, né? Os 3 últimos episódios que saíram. E o rumo que o programa tá tomando é um ruminho bem... complicado para dizer o mínimo, né? Uhum. Tem um certo movimento na internet, assim, a Ana Cláudia até acompanha mais do que eu essas coisas. Eu foco mais no programa em si, a Ana Cláudia que dá uma zapeada no que estão falando do lado de fora, né? Assim, muitas pessoas achando que essa é a pior temporada de Casamento às Cegas. Muitos comentários aqui no vídeo da primeira parte, inclusive, se você não assistiu ainda, depois vai lá assistir. E todo mundo dizendo que é a pior temporada do programa. Eu não sei se é a pior temporada em si, eu acho que ele vai muito na batida do que a gente está acostumado a ver no Casamento às Cegas. O que muda um pouco é você se apegar mais ou menos aos personagens, né? E aí, realmente, existem alguns personagenzinhos que são bem irritantes nessa temporada que a gente vai poder aprofundar mais pra frente, né? Eu achei que tá abaixo da média porque, eu não sei, eu acho que a escolha do cast não foi feliz e, sei lá, principalmente a escolha dos homens, eu não sei, eu peguei, assim, desde o começo da primeira parte, eu já fiquei com o pé atrás com a maioria deles. A maioria parece que já tá numa receita de bolo, que ele liga o piloto automático e começa a falar um monte de frase chavão. E eu acho incrível que ainda tem gente que acredita nisso. É lógico que você tá dentro de um programa que você vai ter que conversar com a pessoa e a conversa dela que vai te fazer se interessar. Mas assim, você fica acreditando. Tem gente que fala pra você do tipo assim, vou te dar flor todo dia, e você acredita que isso é literal. E aí quando a pessoa não te dá flor todo dia, você fica, ué, cadê a minha flor? Enfim, gente, pelo amor de Deus... eu acho que isso é um exagero, cara. E assim, no dia a dia, no relacionamento... É lógico que no Casamento às Cegas, quem nunca assistiu e caiu aqui de paraquedas, sei lá por quê. Mas assim, você tem as cabines, você depois tem a convivência dentro daquele apartamento que a produção paga. Mas assim, é tudo uma realidade muito fora da realidade. É muito uma realidade controlada. Então, assim, é claro que você ali já começa a conhecer muita coisa, eu já fico imaginando depois como é que vai ser. E aí, certas coisas, de novo, começa a entender que muita gente não está conversando o essencial, o mais importante dentro das cabines. E pelo que eu pude ver da edição, eu achei que muito assunto ficou de fora e que ficaram se falando do tipo elogios e abobrinhas e não se falaram exatamente do que se precisava falar. Alguns casais ou outros, eu acho até que talvez tenham conseguido ter uma conversa mais sincera e genuína. Eu quero acreditar que Taylor e Garrett é desse caso. Mas eles têm a maldição, né? Eles têm a marca da maldição. Eles têm a marca da maldição. Agora, você falando sobre coisas que são importantes conversar, era algo que eu tinha até pensado em falar nesse vídeo, porque a gente comentou, né, no vídeo anterior sobre como que seria a repercussão da galera vendo eles falando sobre o Trump, né? E aí tiveram 2 ou 3 comentários aqui no nosso vídeo da primeira parte, questionando de por que a Netflix colocou aquilo e se deveria ou não colocar. Gente, faz parte, você conversar sobre visão política do mundo faz parte numa relação. E de como você vê o mundo. Porque, e de como assim, você enxerga o mundo. É lógico que você ter uma preferência, ter votado por A, B ou C, não te rotula definitivamente e não te determina quem você é, mas é lógico que demonstra algumas preferências e indicações de forma de pensar e de entender o mundo, de entender a si mesmo e o outro. Agora, a partir dali, você puxa uma conversa. Foi a coisa até que aconteceu quando se puxou o assunto de quem você votou. Isso. E aí a pessoa explicou, falou e contou tudo sobre a sua trajetória, sobre como ela está percebendo. Agora, isso faz parte, isso vai permear... Mundo, né? E vai permear até o próprio casamento. O casal vai passar por várias eleições, se estiverem juntos muitos anos, inclusive vão votar
vão discutir. E Vão lógico contribuir para campanhas ou não, porque lá nos Estados Unidos essa parada de contribuição é até algo mais direto, inclusive. Então, assim, eu acho que faz parte. E, assim, conversar sobre assuntos espinhosos é importantíssimo, tipo, sobre religião, sobre criação dos filhos, sobre ter filhos ou não, sobre métodos contraceptivos, sobre finanças, né? Você tem dívida, não tem dívida. Então, assim, é lógico que também, claro, você acabou de conhecer alguém nos pods e falou assim, você tem dívidas? É complicado, entendeu? Mas, assim, como é que vai ser administrado o dinheiro? Como é que vocês vão fazer com as contas? Quanto cada um ganha? Enfim, é o tipo da coisa que precisa ser conversado. E até um assunto mais espinhoso ainda, que às vezes acontece, que é onde vocês dois vão morar. Sim. Porque no casamento às cegas já aconteceu no Brasil e aconteceu também nos Estados Unidos. As pessoas às vezes moram em lugares diferentes, né? E aí vão onde que a gente vai conseguir? No Reino Unido. No Reino Unido. No Reino Unido. A última agora, também, foi um outro assunto super importante. E será que a gente vai conseguir vencer essas dificuldades? Porque não é só onde morar, é onde você vai trabalhar, onde a tua família tá, onde teus amigos tá. E se a tua carreira tem como, de alguma forma, se desenvolver nesse novo lugar, ou nesse lugar onde você vai estar, enfim. Então é uma série de coisas bem complicadas para um adulto pensar. Que quando não se pergunta e vira problema, a gente depois vem no vídeo dizer, pô, mas não conversaram sobre isso antes? Não é? Então. Exatamente. E aí, Ana Cláudia? Mas assim, desculpa, eu também acho que o pod não pode virar tipo uma entrevista de emprego, do tipo, quanto você ganha, quanto você pretende ganhar daqui a 5 anos, qual a tua profissão, onde você quer morar, enfim. Eu sei que não, mas são assuntos que, eu não sei, de alguma forma tem que ser abordados, sei lá. Eu acho que tudo é abordagem. Pô, tá no quarto, quinto encontro com a pessoa, tu não vai tocar nesse assunto? Sim, como também do tipo, relacionamentos pregressos, né? Você já teve um namorado sério, numa namorada séria, já foi casado, tem filhos, não tem filhos, né? Casamento às Cegas do Brasil já deu uma lição sobre isso, né? A gente precisa falar sobre o nosso passado amoroso, principalmente quando ele ainda é presente, né? E vai ser futuro. E pra poder falar mais, a gente tem que dar um aviso. O que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Vamos logo sobre Ashley. Não, Ashley ainda não vai dar não, porque no final eles resolveram meter lá uma reviravolta, né? Vamos sobre Tim Alexei. Por enquanto, eles parecem, assim, bem, mas eles brigam muito. Não vai dar certo. Eu acho que... E é estranho, porque como eles brigam fora das câmeras, a gente não tem nem a noção do que exatamente que acontece. Assim, Aí é difícil opinar. A primeira parte termina com o Tim voltando ao apartamento depois que eles tiveram uma discussão. Né? E aí parece que mal ou bem eles conseguiram resolver as situações deles, mas o estilinho do Tim muito suave, sempre com aquela vozinha mansa, né? Sempre aquele jeitinho de falar leve. Eu tenho um certo pé atrás ali com ele, mas não teve muita coisa que aconteceu nessa parte desses 3 episódios em relação a eles. Tem, né, que o Tim pôde conhecer o pai da Alex, o pai dela sofre de esclerose, então você percebe que a doença... Gente, eu também acho assim, desculpa, deixa eu até te interromper, mas assim, é muita promessa por um troço tão recente e que ainda se vai discutir se vai casar ou não. Então, você tá falando do quê? Não foi o Tim que fez um monte de promessa? Sim. Então, assim, leu cartinha. Então, assim, cara, pô, o pai tá fragilizado pela doença, pela idade, né? Quer ver a filha feliz, até pensa assim, pô, quero morrer e deixar minha filha, né, casada, né, com uma certa segurança, com alguém que eu conheço, que eu confio e tal. Beleza, eu entendo os desejos genuínos do pai, mas assim, o cara chegar e fazer um monte de promessa e depois chegar... Aí eu só quero ver. Aí já vou dizer aqui que se não casar eu vou ficar revoltada. Porque depois chega lá no dia do casamento e fala, não quero não. Mãe não, falou mãe porque eu tava lembrando dele falando dela com ele. Eles não vão casar. Entendeu? Não quero não resolveu. Pô, mas o cara fez um monte de promessa pro pai da garota, fez assim, o cara, pô, desconstruiu o cara, destruiu o cara, fez o cara chorar pra caramba, entendeu? Desarmou o cara. O argumento cartinha é um argumento muito poderoso. Pô, e aí ele vai e faz e fala assim, um monte de frases chavão, que ele sabe que o pai da garota quer ouvir. Ele vai e fala, estrategicamente pensado pra realmente desarmar o cara. No final dá uma cena muito bonita, mas assim, me soa falso. As cenas dos próximos capítulos mostram que eles vão brigar de novo. Né? Então, assim, e o motivo que eles vão brigar, pô, aparece ele falando, os pais dele viajaram 10 horas pra ir conhecê-la.
aí ela senta com eles, as câmeras desligam, ela vai dormir e não para pra conversar com eles. Pô, é bem complicado mesmo, né? E fora que eles claramente têm um problema sério de organização. Vou falar isso com toda a delicadeza. Quem somos nós para falar? E amor do mundo, mas o apartamento dela parecia um mafuá. Mas quem somos nós para falar? Todo mundo tem um momento que a tua casa tá uma bagunça. Vamos acreditar que ela estava num momento infeliz de mostrar a casa, porque ela diz que saiu correndo, né, preparando mala. Mas mesmo assim, cara, tu se inscreveu pra esse programa, tu vai pro programa, entrega a chave pra uma amiga, dá a senha pra uma amiga, manda uma amiga arrumar tudo, paga alguém, porque o cara vai lá, o programa vai lá e vai mostrar tuas vergonhas todas. Então, eu faria isso. Então, assim, é muito complicado e não tem muito mais o que falar sobre eles. Aí é um problema que eu tava comentando com a Ana. Você teve 6 episódios na primeira parte, nesse você só teve 3, e aí muita coisa do que aconteceu ficaram nos 6, e agora nesse 3 tem casal como eles que praticamente não teve muita coisa pra mostrar, não teve nada assim pra mostrar. Tá certo que tem coisas de outros casais que aí é pesado, mas a divisão ficou desequilibrada. E assim, não sei porquê, parece que eles estão gravando menos tempo deles, né? Então parece que eles estão tendo liberdade de fazer muita coisa fora das câmeras. E aí depois não é pego, a gente fica depois tendo a impressão de que eles pegou um bonde andando. Ou a galera tá esperando a câmera desligar pra falar, né? Pode ser isso também. De repente eles estão gravando o tempo normal, mas a galera tá esperando a câmera desligar pode ser. Porque aí você fica sempre com a sensação de estar pegando o bonde andando. E aí vamos falar agora de Garrett e Taylor. Sim, pode ser. Tá tudo caminhando bem, né? Eu acho, cara. Entre assim, eles, pelo menos, tá tudo muito bem. Apesar do que existe muita emoção envolvida nisso tudo, acho que eles estão muito emocionados, acho que eles são pessoas que não estavam acostumadas a tantas emoções na vida deles, eu acho que eles são bem racionais, bem... até talvez conseguiram se manter distantes, né? Se esconderam disso dentro de uma camada profissional e tal. Só que agora eles estão tendo que lidar com todas essas emoções. Eu acho que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E ao mesmo tempo tem a questão da distância, que eu acho que pode ser um problema para eles e pode ser um calcanhar de Aquiles nessa relação. O Garrett já falou que tá disposto a largar tudo, falou que tá disposto a vender a parte dele na empresa para poder ir embora com a Taylor, mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? De novo, a gente viu isso lá no Casamento às Cegas Reino Unido. O problema que deu. E, assim, entre Até eles... porque, pelo que eu tô entendendo, a família dele parece que tá resistindo muito a isso, tem falado bastante. Parece e aí, não, ele falou com todas as letras, que nem tudo que a família dele fala pra ele tá passando pra ela, porque ele fica com medo dela não entender bem. Porque, assim, na balança, talvez, da família dele, ele tá fazendo mais esforços do que ela. Né, já que ele vai pra longe da família e ela tá indo pra perto da família. Mas não sei se é só isso, não. Enfim, também não sei, não. Não sei se é só essa questão, não. Eu sei que a mãe dele parecia muito emocionada quando eles foram lá visitar quando ela e ele, né, foram visitar os pais dele, a família dele. A mãe parecia muito emocionada. Achei até que fosse uma emoção boa, mas pelo jeito não foi uma emoção boa, não. Não tá levando bem. Foi mais uma isso, emoção não. de tô levando meu filhinho. Quando realmente nos Estados Unidos parecia... Pelo menos a gente sempre teve essa ideia de que era muito tranquilo para eles morarem longe, né? Que eles sempre fizeram esse tipo de coisa durante as suas vidas, né? Enfim, mas parece que eu acho que pode ser um problema aí, porque de resto eles parecem estar muito apaixonados, né? Os dois estão muito envolvidos, muito apaixonados. E eu vou sofrer se eles não ficarem juntos. Vou sofrer. E aí, gente, quem que a gente vai falar agora, Ana? Porque a gente tem que falar sobre a Ashley e o Tyler, a gente tem que falar sobre a Mônica e sobre o Steven, e a gente tem que falar do Ramses e da Melissa. Eu acho que o mais tranquilo não, né? Mas o mais fácil de falar logo de cara, que vai comer menos tempo, é a Ashley e o Tyler, né? A gente não vai falar dos espalhos que eu vi, né? Podemos falar também. Não, porque eu ia falar agora, eu ia falar da Mônica, do Stephen, porque também não tem coisa pra falar, porque eles acabaram. Não, mas tem muita coisa pra falar ali ainda, tem muitos detalhes. Por isso que eu acho então que a Ashley sobre... e o Tyler... Não, falaria sobre a Marisa. Então tá. Então é só, aqui agora, nesse momento, começa o comunicado nacional informativo do Ministério da Saúde sobre a importância de métodos anticonceptivos na relação entre duas pessoas e dois indivíduos. Porque, pelo amor de Deus, não é possível, em 2024, você ainda tem que debater que o cara tem que usar camisinha, gente.
Não é possível isso, meu Deus do céu. Não é a mesma coisa. Ah, peraí. Eu já tinha um pé atrás com esse menino, que eu já achava que ele estava parado no tempo. Né? Que ele estava nos anos 80. Aquelas trancinhas e as roupinhas dele me incomodam muito. A roupa... O visual dele Mas como porque, todo me incomoda muito. porque você acha que são roupas datadas, né? Não porque você acha que é uma questão de roupas femininas, né? Não, porque ele é datado, porque ele parou nos anos 80. Eu só tô falando isso porque na primeira parte ele fala que ele sofreu muitos problemas porque às vezes as pessoas acham ele muito feminino. Não, eu só acho que ele tá parado nos anos 80. Isso é idiota. E assim, em vários aspectos ele parado nos anos 80, entendeu? Então, assim, cara, é muito curioso como as pessoas são contraditórias. Eles estão tendo altas conversas muito profundas, que eu acho que é uma chaga americana, que é um outro assunto que talvez muita gente ache que é polêmica, que é falar sobre as Forças Armadas e as ações militares americanas. Sobre os, né, ainda mais ele sendo venezuelano. Então isso é gatilho para gatilho para gatilho aberta para os Estados Unidos. Então, assim, entendo, eu acho até interessante a conversa que eles estão tendo. Acho super válido. Acho muito maduro da Marissa ter essa abertura de falar e até mesmo de não ficar na defensiva quando é questionada sobre. Eu acho que ela tem uma atitude muito madura, muito legal. E as reflexões dela, assim, porque você vê que ela também é o que ela também já pensou sobre. E que esse é o grande drama dela, assim, porque, gente, os Estados Unidos, gente, é o país em que você vai visitar os bairros e várias casas tem a bandeira do país do lado de fora. Então é um país ultranacionalista. Então eles têm esse lado com as Forças Armadas lá no talo. E a galera vê isso como, ele é militar, ele lutou pelas Forças Armadas, ele é isso, aquilo. Quando é sabidamente também um problema muito sério que eles não sabem lidar com o soldado, com o integrante da Força Armada, que volta de uma guerra. Então, assim, ao mesmo tempo que é um país que exalta a figura do militar, é um país que não sabe o que fazer com esse militar quando ele precisa lidar com os traumas de uma guerra. E eu acho que a Melissa ela consegue traduzir muito bem essa contradição. Né, que é uma pessoa que estava seguindo ordens, que ela não sente vergonha de ter sido militar, ela pilotava contra-torpedeiro, gente. Depois vai pesquisar lá o tamanho de um contra-torpedeiro. Entendeu? Então, assim, existe todo um motivo de orgulho, mas que ela sabe também que o que ela entende que devia ser feito prejudicou e causou mal para muita gente. Então, assim, eu achei uma conversa, assim, no nível de debate, no mínimo interessante. Não, que eu entendo assim, eu já vi isso em vários filmes americanos, sabe? Quem já viu Apocalipse Now, que a gente... Tem Apocalipse Now, tem... Ainda mais o que a gente viu foi Platoon, que a gente fez um vintage. Platoon. Então, assim, esse questionamento de você entrar muito jovem, idealista, né, nas Forças Armadas, acreditando... Forrest Gump fala disso. E aí depois você tá lá dentro, você vai amadurecendo, você vai vivendo mesmo a situação, você vai viajar, você vai ter contato com outros países, outros povos, você vai ver o que o exército efetivamente está fazendo, o que as Forças Armadas estão efetivamente fazendo, enfim. E como aquilo repercute dentro daquele lugar, porque você não está ouvindo ninguém contar, você está lá vendo. Isso vai te trazendo toda uma questão e que inclusive vai mexer com você, até sobre o seu papel, sobre o que você fez ali e tudo mais. Isso também traz um abalo psicológico e um trauma que acrescenta-se a tudo que é vivido, principalmente quem fez parte de guerra mesmo, né? Porque nem todo militar foi efetivamente para uma ação armada, né? Que não foi o caso dela. E ela não, parece que ela não foi. Não, ela foi. Não foi o caso dela de não ter ido, ela foi, ela fala. Então, de vezes que ela teve que apertar um botão para soltar míssil, por exemplo. O testemunho dela é porque a conversa foi de uma maneira... Foi leve pro tema, mas foi uma conversa muito pesada. E assim, eu entendo também ele como imigrante venezuelano, morador dos Estados Unidos. Ter um pé atrás, né? Ter uma dificuldade de lidar com isso. E dizer, olha, se você fosse militar, eu não ia conseguir me relacionar com você. Porque você tá inserida dentro desse sistema, dentro de tudo isso, para mim seria muito difícil. Então, assim, achei o assunto muito interessante, acho até que é muito bacana. Não, acho que vai ter muitos falando que não precisava falar sobre isso ali, mas achei super válido e super realista. Afinal de contas, você tem um número enorme de americanos que fez parte, em algum momento da vida, de alguma ação militar. Né? As tropas americanas no exterior, em ações efetivas de guerra, são enormes.
né? Então você tem desde pessoas que morreram até pessoas que se machucaram, que se feriram ou só que fizeram parte e que agora estão na vida civil como civis e de alguma forma tendo que lidar com isso. Então achei super interessante, mas acho também que o pessoal vai reclamar. Agora, eu questiono que se os traumas dele são tão fortes assim, como ele demonstrou, se ele deveria ter ficado com ela, né? Até entendo que ele falou, eu quis passar por cima disso. Da mesma forma como ela, assim, de uma forma, ela falou assim, eu quero sair da minha bolha, eu quero encontrar uma pessoa totalmente diferente. E ela encontrou, ela tem sido muito aberta em relação a isso. Então, no momento, ela se mostra muito em sintonia do que ela disse e o que ela está fazendo. Sim. Eu quero alguém diferente do que eu estou acostumada, porque eu sempre namorei e me relacionei com militares, eu quero uma mudança. E achou um cara realmente totalmente diferente, totalmente ao inverso. E ela não está questionando ele por isso. Ela não parece ter questionamentos nem questões nele sobre isso. Agora, a mãe dela, né, foi dura com ele, assim, dura não no sentido de ter sido mal educado, o ritmo, mas ela foi bem direto, ó. Não quero foi que a mãe você, mais complicada. Não quero que você faça minha filha sofrer. Se você fizer minha filha sofrer, eu vou partir pra cima de você. Você tem que fazer um acordo pré-nupcial. Foi a mais direta. Mas só mais ela falando isso na frente das câmeras do que a família do Garrett, que na frente foi, seja bem-vindo. É muito rápido, né? Mas, que legal. E por trás, é isso aí, só metendo mal. Né? É melhor mesmo, é muito mais claro. Porque, assim, eu entendo que a mãe dela querendo dizer, tipo assim, minha filha tá batalhando, a gente veio do nada. Minha filha tá batalhando, vai se formar como advogada. As custas e a luta do suor dela e o que ela construiu, quero que seja dela. Entendo. Perfeitamente entendo. Agora, acho que a mãe dela é tipo assim, aquela mãe de leoa mesmo, entendeu? Acho que devem ter passado por maus bocados, ela e os 4, enfim. Mas eu entendo. E acho melhor ser honesta mesmo. E ele falar assim, né, que eu não sei como que a mãe dele a mãe dela não tocou nesse assunto. Porque ele fala que ele já foi casado com a namorada do colégio, isso e aquilo, que separaram porque quando eles casaram, perceberam que tinham divergências, que só casando mesmo. Eu sou sua mãe dela já mando, se a tua namorada do colégio tu só percebeu depois que casou, que garantia tu tem com a minha filha que tu conhece há 2 semanas? Eu já mandaria isso na lata, para começo de conversa. E ela nem falou sobre isso, resolveu deixar passar. Eu concordo quando que ele fala assim, porque eu casei cedo com 25 anos. Talvez ele tenha se envolvido com ela e manteve um relacionamento muito superficial, ainda muito juvenil e não se aprofundou nas coisas. E quando casou, é que teve que... Porque não é possível você conviver com uma pessoa. Se ela foi na hora da escola e ele casou com 25 anos, no mínimo estavam juntos há 7 anos. Mas assim, ele tem uma... Eu não sei quem foi que eu vi falando isso, acho que foi um dos vídeos do TikTok que você estava assistindo, que ele tem muita vibezinha esquerdomacho, né? Uma vestimenta que vai contra os padrões, aí era super religioso, aí resolveu se voltar contra a religião, e aí se separou da esposa porque ela queria continuar na religião, aí é contra a guerra, é contra a militar, pararatibum, beleza, e na hora de transar não quer usar camisinha. É o que eu falei, o ser humano é contraditório. Entendeu? Não faz sentido, cara. Assim, e ele ainda tenta forçar uma barra, ele fala, não, que for melhor pra você, porque ela está falando que ela não quer usar anticoncepcional, porque não faz bem pra ela. Na verdade, anticoncepcional não faz bem pra mulher nenhuma, essa é a verdade. Né? Existem as que vão ter menos efeitos, as que vão ter mais efeitos, mas anticoncepcional é uma bomba hormonal no organismo da mulher. E aí o cara não quer usar a camisinha. E me admira eles terem essa conversa depois que eles já ficaram 1 semana lá no México, depois que eles já estão dias ali em Washington, ou seja, já devem ter transado pra caramba. Eles falaram que foram os primeiros a transar. Entendeu? E aí só agora vão debater sobre o uso de camisinha, porque a preocupação é quão rápido o filho vai chegar. Peraí, gente, 2024, né? Enfim. Pelo amor de Deus. Whatever. Enfim. Mais alguma coisa sobre eles? Não. Acho que não, né? Acho e aí, vamos... Se você tem alguma coisa a comentar sobre eles, comenta aqui com a gente. A gente quer saber o que você tem pra dizer. Gente, a tosse vocês já sabem. E o espirro também. Eu sei que eu tô entrando no seu barco, gente. Deus me livre. Os 2 doentes, ninguém vai aguentar, não. Vamos falar então da Ashley e do Tyler. Da Ashley e do Tyler, né? Que você Tyler. Enfim. Eles estão um amorzinho desde o começo, e aí eu tô comentando com a Ana, a gente comentou aqui no vídeo também, cara, aparece ela chorando nas cenas dos próximos episódios. E aí, né, começou a pipocar no TikTok, e aí mostrou no episódio hoje, a verdade é que o Tyler tem 3 filhos. Gente, assim, olha, eu vou ser muito séria contigo.
Eu ficava muito com o pé atrás toda vez que ele rezava com ela no programa. Ainda mais que ele rezava, assim, na frente da televisão, assim, da câmera, né, pra câmera gravar. Sabe, aquilo me dava um red flag danado. Gente, não é possível, tem alguma coisa errada com esse menino, não é possível que ele seja tão perfeitinho assim. Mas isso ele tava levando ela ali, ó. Aí um belo dia... Emocionou o pai dela também. Emocionou todo mundo e tal, parecia ser um cara... Pô, parecia um casal super harmonioso. Já tava fazendo um plano sobre exatamente. As tradições do Natal. Aí como eu sou uma pessoa que eu gosto da outra rede, a rede lá do TT, cara... TT. Cara, lá na outra rede, eu já tinha tomado uns spoilers, né? Tentei fugir e tal, mas o pessoal já tá muito revoltado sobre o que tá acontecendo e não tá acreditando no que ele tá falando. Porque ele fala pra Ashley que ele tem 3 filhos e mostra que são 3 filhos, que ele doou o esperma para um casal ter filhos. Porém, você vai encontrar uma série de fotos dele, não só no perfil dele, mas no perfil dos avós das crianças. Ele passando o Natal com a família, ele com as crianças. Assim, ele é pai. Então, assim, uma coisa é tu emprestar o teu estudo. Emprestar não, cara. Isso eu falar, não tem como devolver, né? Uma coisa é você doar. Inclusive, tem até um vídeo que eu conto lá na outra rede social de um documentário excepcional sobre esse negócio de doação de esperma. Eu acho que saiu aqui também. Saiu também aqui? Acho que saiu aqui também. Que é absurdo, o homem de 1000 filhos. Cara, ele ter doado, beleza, tudo bem. Mas assim, a relação que ele tem não é de um doador e que a criança tem uma família. É de pai. Ela chega a sair do apartamento, inclusive, e volta para eles conversarem, né? E, por um lado, eu entendo que não exista um momento certo para tu jogar isso na conversa com a pessoa. Ah, tem. Mas assim... Nos pods. Não, amor. Sim, nos pods, não é um assunto que você joga do nada. Mas... ela mesmo falou, cara, a gente falava de filho direto e você nunca tocou nesse assunto. Por que você nunca falou sobre isso? Então, assim, é o tipo de assunto que ou você cria um momento pra falar ou você manda seco. Porque a pessoa tem que saber que você é doador de... porque, assim, geralmente, até onde eu sei, a pessoa doa o esperma, vai lá pro banco de esperma e se vai fecundar alguém, se não vai, não é problema teu. Quando é de banco é assim, mas eu descobri outros métodos. Pois é, no caso, nesse documentário que eu assisti no lá. caso dele, parece que não foi bem assim, porque ela até fala que ele quis ajudar um casal. Parece que é uma pessoa próxima. E que, de novo, ele tem contato. E aí, assim, é muito bizarro. Porque, assim, as fotos é de pai. E eu não vi o pai da criança nas fotos. Eu vi a mãe. E assim, o ritual que ele fala que quer ter com ela dos filhos usando a mesma roupa estranha, tem a foto dele com o filho. E como é? Todo mundo com a roupinha de Natal. Que teoricamente até é ex-noiva, né? Não seria nem atual, enfim. Apesar do que tem gente dizendo que ele entrou com ela ainda no programa. Mas enfim, isso daí... Não, e tem até uma história dizendo que ele também ele trocou mensagens com uma outra mulher, uma terceira mulher também, então ele trocado, e tem pessoal até no TikTok mostrou lá, botou lá o nome lá, e aí conversando, trocando mensagem, e tipo assim, enfim... É bizarro, cara, bizarro. Cara, de novo, gente, as pessoas não sabem, em 2024, que você entrou num programa desse, vão te vasculhar dos pés à cabeça. Vão te revirar, vão procurar tuas redes sociais, vão atrás de tudo da tua vida, vão te vasculhar, cara. O povo faz isso mesmo, gente. E aí, você tiver algum segredo escondido, vai aparecer. E falando nisso, vamos passar por... E aí não era nem... rapidinho, antes da gente passar por outro, não era nem escondido, né, gente? Tava na rede social da galera, dos avós. Exatamente. Então não era nenhum segredo, né? Mas falando sobre mensagem, né? Vamos pra Mônica e Steven. E assim, cara... no nosso primeiro vídeo, eu falo, né, que o Steven, eu deixaria ele uma bandeirinha, uma red flag nele, por causa da necessidade dele sempre fazer um discurso, de sempre estar com a fala certa, e pararatibum. A Mônica chega a ficar de saco cheio de tanto que ele fala, e vamos lá. E aí ele vai ficando chato pra Dedéu. E a Mônica, cara, ela tava me irritando profundamente. Nesses episódios de agora, até dar o problema que deu, a Mônica tava me irritando muito. Porque assim, ela não estava aguentando mais o Steven, ela cobrou flores para ele, ficava toda hora falando da questão das flores. Em dado momento o Steven se coloca até como uma pessoa que fica com receio de se ia conseguir
ou pelo menos aparenta ser isso, né, de conseguir casar com ela por causa das condições financeiras dele que são bem diferentes. Ele diz não conhecer Louis Vuitton, o que eu acho bem estranho uma pessoa não conhecer Louis Vuitton, não quer dizer que ele compre, mas nunca ter ouvido, nunca foi numa loja, num shopping, ainda mais nos Estados Unidos tem shopping à torto e à direito, e aí você não sabe que existe Louis Vuitton e tal. E tá a Mônica sendo chata. E aí tem um dia que os casais estão numa festa lá no hotel, tem fogos, ele fica conversando com o Garrett. E ele aí... segura o Garrett, depois fala que o Garrett segurou ele. Pois é. Porque o Garrett queria conversar e tal, que não sei o quê. E aí a Mônica acha isso horroroso, joga na cara dele que queria que ele tivesse ver os fogos com ela, e ele não vai. Aí ele fala sobre ele começa a tentar se explicar, conversando com a Mônica e com a Taylor, aí fala sobre receber foto íntima por DM, do nada, e ele toda hora falando de assuntos envolvendo sexo, pararatibum, até que mostra a Mônica chorando no apartamento, e a Taylor chegando pra conversar com ela. E aí a Taylor fala que você não merecia passar por isso, que não sei o que, eu tô aqui contigo. Aí a Mônica fala, não sei como que ele fez isso comigo. Aí eu tô achando que elas estão sozinhas no apartamento. De repente tá o Taylor passando atrás. Tá o Taylor não, tá o Steven passando atrás. Eu pensei até que ela estivesse no apartamento da Taylor. Não, ela tá no apartamento da Steven passando atrás. Assim. E o Steven ouvindo tudo, indo embora, assim, que não sei o que. E aí a Mônica vai conversar. A Taylor sai, aí a Mônica conversa com ele. E aí ela fala que ele foi fazer um exame. Gente, ele foi fazer um exame de sono. E no meio do exame de sono ele foi mandar mensagem. Com certeza ele estava drogado, né? Foi drogado no exame. O exame botou umas drogas pra ele, pesadíssimas. E aí ele sofreu alucinações. A alucinação fez com que ele esquecesse que a Mônica existia e lembrasse de um contatinho. Chamado Casamento às Exatamente, Cegas. Lembrasse de um contatinho. Tipo, apagou os últimos 15 dias da vida dele e lembrou ele de um contatinho. Aí ele foi falar contatinho, foi isso. E aí, cara, a Mônica foi tirar satisfação com ele e assim, ele é tão cara de pau, vocês estão acompanhando, sabe que a gente evita ficar xingando a galera, assim, mas ele é tão cara de pau que ele continua aquela mesma vibe dele. Não, eu errei. Você está certo. Não, cara, isso é muito passivo-agressivo, cara. Você está certo, assim. Tá, a mulher querendo explodir ele, não, você tem razão. Ele chega ao cúmulo de dizer que ele errou de ir pro programa. Pô, isso é de uma crueldade, cara. Ela fala, cara, quando você botou o anel no meu dedo, cara, você falou um monte de coisa, fez um monte de promessa pra mim, e você chegou agora e falou que eu não devia ter ido. Pô, é lógico que ele não devia ter ido, gente, isso é lógico. Mas assim, não é o que ele tinha que dizer, tinha que, sei lá, pedir perdão, sei lá, falar qualquer coisa. Foi uma fraqueza, era alguém que tava sei lá, que eu tinha interesse, me mandou mensagem, eu vi, eu acabei escorregando e tal. Não parece que ele escorregou, né? Escorregar é a pessoa mandar mensagem e tu flertar com ela. Outra coisa é ele ficar falando de coisas de fetiche, porque parece que a mensagem foi de cunho sexual. Isso que era pesado. Entendeu? Coisas pesadas. Então assim, não é tô com saudade, vem aqui me ver. Inclusive tô esperando que essa menina que recebeu essas mensagens, que publique essas mensagens logo pra gente saber logo o que foi. Ô, Vofinha, publica aí. Princesa, publica aí. Então foi bem feio, assim, aí o Steven fala que vai embora. Aí a Mônica fala pra ele, não, antes de ir embora eu quero que você transfira pra mim de volta todo o dinheiro que eu gastei contigo esses dias. Porque tem isso também. O Steven fica desempregado quando ele volta do programa. Ele fala que mais ou menos sabia que isso podia acontecer por causa do tempo que ficou fora, porque ele é eletricista, né? Então ele acaba... Provavelmente ele trabalha por contrato, então se tá tendo obra, ele não tá indo, eles vão botar outro eletricista no lugar dele e preencher a vaga. E aí a Mônica... Coisa que até a Hannah falou pro Nick, que ela também estava desempregada e ia precisar a gente não falou da Hannah e do Nick contas, ainda, né? A gente que estava esquecendo deles, inclusive. Ia precisar de alguém que segurasse as contas dela, porque ela não ia ter como, né? E ele falou que também estava mal, mas que dava um jeito. Cara, ainda bem que você falou, senão a gente esqueceu totalmente de falar da Hannah. E aí, no caso do Stephen, assim, eu pensava que realmente a produção comprasse tudo. Eu pensava que eles botassem lá uma comida básica, sei lá, desse uma verba para eles pedirem alguma comida, alguma coisa assim. Eu pensava que eles bancassem eles nesses dias, sabe? Pelo menos assim, no básico, né? O apartamento com comida e tal. Mas pelo visto não, porque ela teve algumas despesas e pediu pra ele transferir. Ele transferiu, que bom, deu tudo certo. Mas assim, cara, ele tá fazendo vídeo, você tá sabendo disso. Ele está fazendo TikTok de piadinha, do tipo assim, eu não acredito que eu vou ficar um ano sem poder falar do que tá acontecendo, que não sei o quê. Aí ele fala, corre lá e assista a 7ª temporada de Love is Blind, não sei o quê. É um pilantra, né? É o que eu tenho pra dizer. E aí a gente já tava... E eu espero que ninguém mande DM pra esse cara, pelo amor de Deus, mulherada, se segura, ele nem é bonito. Já devem ter mandado já.
E aí, cara, vamos falar de Hannah e Nick. Eu não sei se eu tô brilhando na tela, porque o suor tá Eu também começando a tô vir com calor, eu tô ficando gripe também. Tá não, você é mais forte do que eu. E aí, a Hannah e o Nick, cara, a Hannah também tá me estressando muito. Vale lembrar que a Hannah tá conseguindo o feito de fazer com que eu fique mais estressada com ela do que com o cara que falou que parecia o Henry Cavill. Mas ela tá muito agressiva. Sim. A mãe dela mesmo percebeu que ela tá estressada e que ela tá over. Porque assim, eu acho que ela tá fazendo uma força danada pra ficar nesse programa. Ela não quer o cara. Ela não quer aquela situação. Ela não quer aquele relacionamento. Mas ela tá se esforçando pra estender os minutos de tela dela. A impressão que eu tenho é essa. Então ela tá super contrariada de estar com uma pessoa que ela não quer estar, e aí ter que ter contato físico, beijinho, conversar com alguém que ela não quer, cara. Então assim, aí ela vai e estoura isso nele de outra forma. E aí não falando que ela não pode falar, né? Mas ela vai estourar de outras formas e falar outras coisas. Porque assim, ele mesmo, apesar de eu achar que ele seja um crianção, um bobalhão, cara, ele não tá sendo escroto com ela. E ele admite que tá sendo. Ele fala, eu preciso de uma mulher que mande em mim pra me botar em ordem. O pai dele fala pra ele que a mãe dele também ajudou muito ele a tomar um rumo. Então já é algo que a mãe falou, espera. eu mimei meus filhos mesmo. Então assim, um cara que você vê, ele não sabia fazer um macarrão, mas isso dá nela uma irritação. Porque tudo dele nela dá irritação. Assim, eu não vou ser falsa de dizer que isso me irrite. Eu já me irritei com isso com você. Mas eu tento compreender e tento engolir a minha irritação. Hoje em dia não tem mais, porque você já aprendeu a fazer essas coisas. Mas quando a gente se casou, me irritava muito você não saber fazer as menores coisas mais simples de uma casa. Tipo, varrer um chão, que tu não sabia varrer, que era um jeito estranho que tu varria. Não, mas aí, peraí, não é que eu não varresse. Não, que nem que você não sabia. E que eu não sabia. Eu sabia, eu só tinha outro método. Eu só não varria no método você não sabia varrer, igual que você tinha. Entendeu? Então, assim, e aí, pô, ela fala, cara, ainda mais no mundo dos americanos, cara, um cara de 28 anos que nunca morou sozinho é uma raridade. Entendeu? Então, assim, ele tem 28 anos, não saber fazer um macarrão, não saber cuidar de si mesmo, não saber fazer as mínimas coisas. Isso causa pra ela uma irritação absurda, mas eu acho que é muito mais porque ela não gosta dele, cara. Porque quando você não sabia fazer as coisas, eu achava até engraçadinho e fofo, às vezes me irritava, mas eu conseguia controlar. Sim. Quer abordar mais esse tópico? Não. Porque assim, eu acho que tem muito disso, mas o irmão dela fala pra ele que ela é assim. O irmão dele, como a hora que ela sai, ele fala, ele é assim. Dela, né? Ela brinca, e quando você brinca, ela não aceita. Os pais dela falam pra ela que ela tá muito agressiva, que não sei quem tal. E depois, quando ela vai conhecer os pais dele, ela tá mais... Ela se comportou muito bem. Ela tá mais leve, tá mais light, tá... Bem. Então pode ser que de repente esse encontro dela com os pais dela pode ter ajudado ela. Não, com os pais dela. Ah, tá. Pode ter ajudado ela a desmontar um pouco a armadura. Será? Não sei. Mas a gente vai precisar ver como vai ser. Mas eu acho que isso aí não vai rolar, porque eu acho que ela não gosta dele. Não é ele não era o que ela esperava. Ela até fala pra produção que ele não era o que ela esperava. E ele falou que ele era um zagueiro, que ele. Ele falou que era um kicker. Falou que era jogador de futebol americano. Então ela já imaginou um cara de 1,90m, 2 metros de altura, 100 quilos. Mas kicker não é a posição mais forte do futebol americano. Não, mas acho que eles imaginavam outro cara. E aí quando ele mais fala atlético, que é o né, Henry Cavill, e aí... Não que ele não seja, ele tem um cara saradinho, ele é saradinho. É, mais longe de ser o Henry Cavill, né? Longe. Far, far, far away. Muito, muito longe. E assim, então, eu acho que... E de novo, por uma mulher americana, ele tá mandando com os pais até hoje, isso é uma red flag tremenda. Mas até que ele consegue justificar bem, né? O fato de ele estar mandando com os pais. Acho que eles são preguiçosos, mimado. Não, é porque ele fala lá que é porque ele viajava muito. E aí pra ele não fazia sentido ele comprar uma casa, ficar alugando uma casa de um lugar que ele não ia passar o tempo. Faz sentido. Ainda mais ele sendo corretor, que ele deve ter noção. Ele é agora, não era antes. Acho que ele ia uma carreira nova agora pra ele. Mas ele sendo corretor, fazendo conta, fazendo os troços, eu acho que dentro da cabeça dele faz sentido. Então, pra mim, isso é o menor dos problemas dele ali. Pra você, tu falando de uma mulher americana. Média. Então, acho que pra mim, ó, red flag danado. É isso aí, gente. Se você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal, meu Deus do céu. Por quê? Não faz isso com a gente, não. Se inscreve no canal. Curta esse vídeo. Comenta conosco o que você tá achando dessa temporada. E, claro, compartilha esse vídeo pra espalhar cada vez mais, aumentar esse grupo maravilhoso que a gente tá adorando, esse pessoal que tá chegando aqui comentando com a gente. E outra coisa, a gente discorda menos, hein?
que escreveram num comentário que a gente discordava muito, a gente discorda muito. A gente discorda. Tem coisas que a gente concorda, coisas que a gente discorda. Vocês vão se acostumando com o tempo. Até porque, como a gente fala, a gente não sabe o que a gente vai falar. Valeu e até a próxima.